Olá, estamos de volta com o nosso estudo de geometria analítica. E hoje nós falaremos de posições relativas entre reta e circunferência. Então a gente tem três posições relativas entre reta e circunferência. Elas são quando a reta é secante à circunferência, quando essa reta ela é tangente à circunferência, e quando ela é exterior à circunferência. Ok? A gente vai discorrer um pouco de cada, falar o que significa cada uma delas, umas propriedades que tem uma especificamente, e vamos trabalhar com problemas que envolvem essas posições relativas. Ok. Então, o primeiro tipo de reta é exatamente a reta secante. O que a reta secante faz? Basicamente, a reta secante corta a circunferência em dois pontos. Ou seja, reta e circunferência têm dois pontos comuns. Então, como é que a gente vai observar isso? Então, aqui a gente vai desenhar uma circunferência, supor que aqui seja o centro dela, chamar de C. Nessa circunferência de centro C, né, um raio aqui qualquer, a gente não vai atentar para qual é o valor do raio. Então, a gente tem uma circunferência de centro C. Certo? O que seria a reta secante? Basicamente, você vai ter uma reta que corta, ok? Então ela vai passar cortando a circunferência. E esse corte, ele é feito exatamente em dois locais. Aqui um ponto, aqui outro ponto. Vou chamar esses pontos de A e B. Certo? Então, essa, vou chamar aqui de reta S de secante. Ok? Essa reta S é a reta secante. O que essa reta tem de interessante? Algumas observações a gente pode se fazer em torno dessa reta, né, que a gente pode considerar também como propriedade. Eu posso, sem problema nenhum, vocês sabem disso, né, traçar o raio. Então, quando eu pego o centro e ligo para qualquer ponto da circunferência, aqui eu tenho o raio. Vou chamar aqui de raio R. R maiúsculo, melhor, para não confundir com as letras da reta. Certo? Então, aqui é o raio, ok? A medida dele eu chamei de R. E uma observação aqui que a gente vai ter, em toda reta, ok? Em toda reta não, em toda circunferência, quando eu pego o centro dela e vou unir, ou vou encontrar a distância entre este centro e a reta secante, ok? Vocês vão observar que esse segmento, vou colocar aqui um M. Por que M? Esse segmento, ok, que liga o ponto C até o ponto M, vai exatamente dividir
o segmento AB, ou a corda AB, em duas partes iguais. Então, vocês vão ter que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço. Okay? Então, é a primeira observação. Segunda, na verdade, eu já coloquei aqui, né? Primeira observação que eu posso ver é que o segmento CM, ele é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, com a reta AB, ou segmento AB, aqui você escolhe como é que quer especificar. Segundo ponto, como eu disse, né? O ponto M, ele divide o segmento AB em dois segmentos de mesma medida. Então, obrigatoriamente, ele é o ponto médio. M é o ponto médio. Vocês lembram o que o ponto médio faz, né? Como eu citei ali, eu posso observar que AM é igual a BM, ou ainda o segmento AB é o dobro de qualquer um dos dois. Vou escolher aqui o AM. Então, o segmento AB é 2 vezes o segmento AM. Então, isso aqui é a segunda propriedade. O M é ponto médio, ou seja, eu tenho dois segmentos iguais que o M divide, ou o segmento total é o dobro de um dos dois segmentos especificados. Ok. Qual a terceira propriedade? Terceira propriedade, observando que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, a gente tem o triângulo. Aí eu vou escolher qualquer ponto, né? MCB. Se eu traçasse aqui o segmento CA, o raio CA no caso, também teria um outro triângulo, que ele é retângulo. O que significa isso? Que eu posso aplicar o que a gente chama de teorema de Pitágoras. Então, aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E observando o nosso triângulo, a aplicação vai ser da seguinte forma. CB, ou BC, ao quadrado, é a hipotenusa desse triângulo, ele vai ser CM ao quadrado mais BM ao quadrado. Lembra bem, né? Quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, aqui é o teorema de Pitágoras aplicado direto. Claro que esse BC aqui, vocês sabem que é o raio. Aí não tem segredo, você tem o raio. Você tem metade da corda, no caso de BM, e tem o segmento que liga o centro ao ponto médio de AB. Certo? Então, essas são as propriedades de toda a reta secante à circunferência. Certo. Próxima reta é a reta tangente. O que é a reta tangente? É a reta que toca a circunferência em apenas um ponto, ou seja, reta e circunferência tem somente um ponto comum. Vamos desenhar aqui de novo outra circunferência. Eu tenho a circunferência. Fortalecendo para ver se enxerga melhor, já que é de lápis. Okay, então aqui eu tenho o centro C da circunferência. O que seria a reta tangente? Aqui nós teremos uma reta que ela passa riscando, passa tocando. Então, um T aqui de tangente. Ela passa riscando, ou tocando em apenas um ponto,
a nossa circunferência. E aqui também vale ressaltar que o segmento, vou colocar aqui o ponto A, por exemplo, que o segmento CA ele também é perpendicular à reta, ok? Então aqui a gente afirma que o segmento CA é perpendicular à reta T. Em outras palavras, você tem que o raio, CA é o raio, é perpendicular à reta T, certo? Então aqui é uma afirmação, sempre observe isso. Tangente, ela só toca em um ponto e obrigatoriamente o raio é perpendicular à reta. Isso vai nos ajudar a desenvolver alguns problemas baseados nessa observação. Ok? Lembra que o raio aí seria a distância entre o centro e a reta, e nós já trabalhamos com distância entre ponto e reta. A gente vai usar em alguns problemas mais à frente. Terceira posição relativa é a reta exterior. O que é? Uma reta que não toca a circunferência, ou seja, reta e circunferência não tem ponto comum. Mais uma vez, vamos aqui traçar uma circunferência. Fortalecendo para que a gente consiga enxergar bem. Espero que dê. Então nós temos essa circunferência. Novamente, colocando o centro aqui, centro C. Então, logicamente, já deixa claro, né? Se é exterior, ela não toca. Ou não corta, tanto faz. Entendeu? Eu tenho uma reta aqui fora. Vou chamar de reta E. Detalhe, eu estou colocando a letra que representa exatamente o nome da reta, mas não precisa. É só para facilitar a nossa observação. Então, essa nossa reta E, ela não toca e nem corta a circunferência. Ela é chamada reta exterior. Certo? E aí nós temos, logicamente, né, o ponto C e a distância entre ele e essa reta. Então, aqui nós temos o ponto A. Então aí seria D, né? Chamando D a distância entre ponto e reta, como nós já fizemos isso antes. Agora a gente vai voltar em cada uma delas para vocês observarem uma coisa. Na nossa primeira reta secante, observa que o nosso segmento CM, ele não chega até a circunferência. Ele não chega até a circunferência. Ou seja, eu tenho uma distância, ou seja, distância entre o ponto C e M. Vou colocar aqui. Distância entre o ponto C e o ponto M. Não chega até a circunferência. E quando o centro, o segmento que liga o centro à circunferência, chega à circunferência, é exatamente o raio. Então eu posso afirmar que essa distância ela é menor que o raio. Para facilitar aqui, vou botar um D qualquer, ou seja, a distância vai ser menor que o raio. Um raio, foi aqui um B. Certo? Então a distância entre o centro e a reta S é menor que o raio. Na circunferência tangente, lembrando o que é circunferência tangente? Circunferência que toca em um único ponto, ou seja, esse ponto que toca vai me definir exatamente o raio e a distância ao mesmo tempo. Então eu afirmo que a distância vai ser igual ao raio. E na nossa circunferência exterior, logicamente, a gente passou do raio, o raio seria neste ponto aqui, né? Então, se eu observar, fica mais fácil de entender. Se eu observar, isso aqui é o raio. Isso é a distância. Tem um pedaço a mais. Então, a afirmação é que a distância ela é maior que o raio.
certo? Então, a gente vai ter que observar isso. Ah, professor, então é bom porque não tem cálculo. Não, tem cálculo sim. Os problemas são com cálculos, fazendo essa observação. A gente sabe como calcula a distância entre ponto e reta. Então, a gente vai aplicar esse cálculo e ver que valor dá e comparar com o raio da circunferência. O raio às vezes está explícito e às vezes não. A gente vai ver como se observa. Depende do problema. Ok? Então aqui nós terminamos esse vídeo. Apenas queria ressaltar essas posições relativas. No próximo vídeo a gente vai fazer problemas ou exemplos que vai nos mostrar como eu aplico essas observações, ok? As posições relativas em problemas, certo? Então, ficamos por aqui por agora e nos vemos na próxima. Tchau!